do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto novo, nós vamos falar sobre as funções e nós vamos dividir esse assunto em basicamente 5 aulas, certo? 5 aulas não, vai ser uma aula só, mas 5 partes, né? 5 vídeos. No primeiro vídeo a gente vai desenvolver uma primeira função, ver como é que funciona, o que é, né? Como que você cria, tudo mais. No segundo vídeo nós vamos ver como funciona a questão de parâmetros. Primeiro entender o que é e tudo mais, né? Depois nós vamos ver um vídeo falando sobre como que eu devolvo um resultado, ou seja, como é que eu faço a função produzir alguma coisa útil e me dar de retorno essa produção, baseada ou não em um determinado parâmetro que você venha passar por ela, certo? Vou passar para ela. Nós vamos ver então no outro vídeo qual a diferença entre funções e procedimentos, nós vamos trabalhar um pouco esse tema. E no último vídeo nós vamos ver o que é prototipação de funções e o que vem a ser escopo de variáveis. Legal? Então vamos lá, o que a gente vai ver então na aula de hoje, né? No vídeo de hoje. Primeira coisa, o que é uma função? Então você terminando essa aula aqui, você vai conseguir falar o que é uma função, você vai saber criar uma função, você vai ter algumas informações muito importantes para você entender como é que você dá um nome para uma função e algumas dicas de como que você faz para quebrar o seu problema em pedaços, né, em funções. Então tem algumas regrinhas aí que são interessantes. Como é que você dá um nome para elas, né, que eu já comentei, e o que realmente acontece quando você está lidando com funções, certo? O que realmente acontece com o seu código. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma função? Bom, uma função ela é um bloco de código que pode ser chamado a qualquer momento. Então, a gente já criou vários blocos de códigos dentro do main, não é? E esses blocos de código rodavam ali em sequência dentro do main mesmo. Então, a ideia agora é a gente criar o quê? Uma função que tenha um pedaço de código que pode ser chamado pelo main para poder executar, certo? Esse bloco de códigos, né, que é a função, ele pode receber valores que vão determinar como é que ele vai executar, né? Então, por exemplo, você pode programar uma função para ter um determinado comportamento conforme os parâmetros que você passa para eles, né? E isso daí dá o poder que a função tem, certo? As funções também podem retornar valores. Na realidade, ela sempre retorna um valor só, mas ela pode receber inúmeros parâmetros. Então, vou dar um exemplo aqui, né, que a gente poderia. Vamos supor que eu preciso criar uma função que eu passo para ela 3 números, ela calcula a média aritmética desses 3 números e me devolve essa média. Então, é assim que a gente trabalha. Então, internamente dentro do código, ela vai pegar os 3 números, vai somar os 3 números, vai dividir por 3 e devolver o valor. Tá? Então, ela já faz isso. E nós já estamos usando algumas funções já há algum tempo. Por exemplo, printf, scanf, getchar, todos esses que a gente chama de comandos, na realidade não são comandos, são funções que estão previamente desenvolvidos em uma biblioteca. Então, quando eu dou lá um include, eu estou incluindo uma biblioteca para dentro do meu programa, e lá dentro dessa biblioteca tem lá como é que o código do printf funciona, do scanf, do getchar e tudo mais. Tá ok? Então, vamos só recordar o que é uma função. Uma função é um bloco de código desacoplado, ou seja, retirado de dentro do main, que o main pode chamar a qualquer momento. A vantagem de você ter uma função, então, é que se você tem um pedaço de código que repete várias vezes, você pode criar uma função e chamar essa função várias vezes, sem ter que ter várias vezes replicado o código que faz isso. Qual que é a vantagem que eu tenho nisso? Bom, a vantagem é que eu posso reaproveitar esse código. Se eu precisar alterar o código, eu altero num lugar só, tá? Então isso é uma coisa que você tem que ter em mente quando você fala de funções. Bom, beleza. Então é o seguinte, vamos ter um exemplo aqui, ó.
vamos criar um programa que ele tenha a seguinte saída. Então eu vou ter lá esse menuzinho. Lógico, a gente não vai fazer um programa que vai adicionar cliente nem nada, mas nós vamos tentar reproduzir esse menu dentro do meu main e depois nós vamos trabalhar um pouquinho aí com as funções. Legal? Então vamos lá então, gente. Só lembrando aqui, né, tem que fazer aquele menu. E como que nós vamos fazer isso aqui? Bom, vamos criar aqui primeiro... deixa eu só aumentar aqui o zoom, gente, para que fique mais fácil aí para você enxergar. Então tá aqui, vou diminuir um pouquinho aqui. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou vir aqui em funções, vou criar um novo arquivo. Esse arquivo eu vou colocar, eu vou chamar de menu.c. E agora vamos lá, include int main, tá aqui, tá o nosso esqueleto prontinho aqui, e agora nós vamos fazer a primeira coisa. Eu estou com preguiça aqui de fazer um monte de asterisco, então eu vou usar um forzinho aqui para fazer aquela beiradinha do menu, tá? Então eu vou criar aqui uma variável i, eu contei aqui, são, se eu não me engano, 28 asterisco, então igual a 0, i menor que 28, i mais, vou ter aqui um printf, asterisco, ponto e vírgula. Então vem aqui, coloquei 28 asteriscos e logo em seguida vou pular de linha aqui, ó. Por que o /n tem que ser colocado fora? Porque eu vou ter que imprimir 28 e depois pular a linha. Legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o menu. Então vamos lá. Printf, asterisco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, espaços, menu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, asterisco de novo, tá? Vou replicar igualzinho, tá lá. Legal. Vou até ir quebrando aqui assim, ó, cada linha dessa, depois não pode esquecer aqui para pular a linha /n. Legal. Agora eu vou fazer de novo o asterisco. Então eu vou pegar esse pedaço de código aqui, vou copiar aqui. Vamos. Opa, acho que eu fiz lambança aqui, peraí. Copiar, colar, beleza. Logo em seguida, eu comecei a fazer o menu propriamente dito. Então, vamos lá. Printf, asterisco, espaço, 1, espaço, traço, espaço, adicionar, cliente, 1, 2, 3, se não me engano são 4 espaços aqui, /n, ponto e vírgula. Então tá aqui, ó, adicionar cliente. Logo em seguida, printf, asterisco, espaço, 2, espaço, clientes cadastrados, asterisco, /n. E assim a gente vai construindo o menu. Printf, asterisco, 3, alterar, cliente, asterisco aqui, /n, ponto e vírgula. 4, printf, asterisco, 4, excluir, cliente, /n, ponto e vírgula. E a última opção aqui, asterisco, 5, sair. Asterisco /n. E agora só está faltando
o forzinho de novo aqui. Então, beleza. Então, aqui tem o meu código, vou salvar. Vamos aumentar aqui o espaço aqui para a gente ver a execução dele. Vou rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui, ó, o menuzinho, ó. Bonitinho. E visual. Eu escolhi pegar um exemplo visual porque fica mais fácil de você entender o que vai acontecer a partir de agora. Eu não criei nenhuma função aqui, né? Mas você pode reparar que de tudo isso que a gente imprimiu, tem uma coisa que se repete mais do que uma vez. Então, olha só, se eu olhar aqui os asteriscos, eu tenho uma linha aqui com asterisco, outra linha aqui com asterisco, e por final, uma terceira linha aqui com o asterisco. Como é que eu faço para eu não ter que ficar igual tá aqui, ó, repetindo o código? Porque se eu errar alguma coisa, eu vou ter que alterar isso daí. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui antes do main. Vamos chamar essa aqui vamos chamar de linha, vai? Linha. Olha como é que é mais ou menos a maneira com que eu trato com o main, certo? E agora eu vou tirar isso daqui, ó, a variável e tudo mais, eu vou tirar daqui e vou jogar aqui dentro. Então, linha faz isso aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui e simplesmente substituir por uma chamada de função. Então, olha só, a hora que eu chamar isso daqui, ele vai rodar o que está aqui em cima. Vamos de novo. Aqui o que eu posso fazer? Substituir isso aqui também por linha. Vamos descer um pouco mais e eu posso substituir isso daqui também por linha. Certo? Então, olha só, vamos ver se vai funcionar. Vou salvar, vou aumentar aqui de novo o meu área de retorno aqui e vou executar. Olha aqui, ó. Ele simplesmente fez a mesma coisa. Só que agora eu estou utilizando o quê? Uma função que faz simplesmente a impressão dos asteriscos. Certo? Então eu tenho uma função que faz toda essa impressão de asterisco, onde eu posso reutilizar isso daqui aqui dentro do main. Olha como é que ficou então. Eu tenho aqui uma chamada para linha, aí eu mando imprimir menu. Depois uma outra chamada para linha, imprimo as opções do menu e por último uma última chamada para linha. Tá ok? Logicamente essa função é muito simples, nós não estamos falando se ela recebe parâmetro, nem que ela retorna nada, ela está sendo bem tranquilinha, porque o objetivo nosso agora é você aprender o básico do básico do básico. Legal? Então é isso aí. Continuando aqui então, algumas informações muito importantes sobre função. A gente já viu aí um exemplo, né, de como é que você cria uma função, de como é que você trabalha, né, com o código e tudo mais. A gente já viu isso. Então agora vamos a algumas coisas para agregar esse nosso conhecimento. Eu já vou adiantando que falta muita coisa para a gente ver ainda sobre funções, tá? Que a gente vai ver no decorrer dos vídeos. Então, olha só. As funções, elas devem ter um nome único. Então, por exemplo, se você tem uma função e ela se chama, por exemplo, adicionar cliente, eu não posso ter duas funções com o mesmo nome. Porque aí eu vou ter problema. Ela tem que ter um nome único, tá? Uma outra coisa também que é importante, uma função pode chamar outra função dentro dela. Então, da mesma maneira que eu posso ter um if, dentro do if um for, dentro desse for um while, e eu posso ter uma função que chama uma função, que chama uma função, que chama uma função. Ok? Isso é natural, você pode fazer isso daí. Uma função deve ser desacoplada do código, já vou explicar o que é esse conceito. Ou seja, deve funcionar independente do código principal e pode ser reusado em outros sistemas. O que é um código desacoplado? Código desacoplado é um código que não depende do código que você está desenvolvendo para ela funcionar. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema de cadastro. Aí eu crio uma função que ela avalia se um CPF digitado é válido ou não. Essa função tem que ser desenvolvida de tal maneira que se eu tirar desse meu sistema e for construir um outro sistema que eu preciso fazer a mesma coisa, eu coloco essa função nesse outro sistema e ele deve funcionar. Tá? Então, por quê? Porque ela é desacoplada. Ela não tem nenhuma relação com quem está usando ela.
Tá? Então ela não compartilha variáveis, ela não compartilha nada do ambiente que está sendo executado o programa, para que ela possa ser usada em outros, né? Outros sistemas. Uma função deve ter uma utilidade bem definida e fazer somente uma tarefa, mesmo que isso se divida em subtarefas. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho uma função chamada calcular salário. Essa função, o que ela faz? Se o nome dela é calcular salário, obviamente que ela deve fazer o quê? O cálculo de salário de uma pessoa. Imaginando um sistema de folha de pagamento, ela vai gerar lá todos os cálculos. Só que você precisa aplicar descontos, você precisa fazer um monte de coisa. Então você pode ter outras funções que são usadas dentro da sua função de calcular salário para fazer isso daí. Por exemplo, você pode ter uma função que busca as horas trabalhadas, outra função que busca o valor de hora, outra função que busca os descontos, índice disso, índice daquilo e tudo mais, e no final das contas ela calcula lá o resultado e devolve esse resultado. Ou seja, ela faz uma coisa só, ela calcula o salário. Só que dentro dela ela pode ter subfunções, outras funções, né, que fazem subtarefas para que você possa ter o resultado. Isso não tem problema nenhum, certo? Uma função também ela pode receber parâmetros e devolver resultados, ou não. Você pode ter uma função que você passa parâmetros para ela, ou então simplesmente você não passa nada. Ou então você tem uma função que você recebe resultado ou não recebe resultado. Então tanto faz. A gente ainda vai aprender sobre parâmetros, sobre resultado, mas isso aqui são algumas máximas para que você entenda o funcionamento de funções. Ok? Muito importante você ter isso aqui em mente. O principal para quando você está aprendendo a função deve ter um nome único e uma função deve ter uma utilidade bem definida. Esses dois aqui são os principais que tem que estar na sua mente a partir de agora. Tá, ok? Os outros, com o tempo, você vai perceber a necessidade de você fazer isso. Você pode fazer uma função que não seja tão desacoplada assim? Sim, você pode, não tem problema nenhum. Não é o ideal, mas você pode. Tá? Mas ela tem que ter um nome único, ela tem algumas coisas que são assim muito importantes para você saber. Tá, e como que eu nomeio uma função? Como é que eu dou um nome para uma função? Bom, basicamente, né, você tem que obedecer às regras de variáveis. Basicamente é isso. Se vocês voltarem em alguns vídeos, né, que falam sobre variáveis, lá você vai poder ver a regra de variável. Então, tem que começar com a primeira, tem que ser letra, o primeiro caractere, não pode ter espaço, não pode começar com número, todas essas coisas, né? Outra coisa, o nome deve ser único, apesar de eu já ter falado, mas eu estou falando de novo aqui. O nome deve ser único e indicar claramente o que ela faz. Por exemplo, grava dados. O que essa função faz? Ela grava os dados no disco. Formata data, pega a data e coloca ela no formato que eu preciso. Por exemplo, vamos imaginar que você gravou no banco e o dado vem ano, mês, dia. Então você quer dia, mês e ano. Então aí você tem uma função que converte isso daí para dia, mês e ano. Outra função, transmite underline pela underline web. É um nome válido. Faz leitura no banco. Um nome válido. Tá ok? Então quer dizer que todas as regras que foram criadas aí para funções, elas se aplicam aqui da mesma maneira. Beleza? Bom, quando eu chamo uma função, vocês já viram lá no exemplo, né, o main chamando a função e tudo mais, o que realmente acontece? Então, olha só, o que acontece são esses passos. Vamos começar aqui do primeiro. Primeira coisa, você está lá no seu programa, de repente você está numa linha de código que chama a função. Então, a função é chamada. O que acontece? Vamos supor que você estava no main, e no main a função foi chamada. Nesse momento, quem chamou a função congela, ou seja, o main para de ser executado naquele instante. Aí, todos os parâmetros e variáveis que são criadas dentro da função, nós vamos ver isso depois, fique em paz, por enquanto, acredite no que eu estou falando, não se preocupe. Elas são criadas na pilha do sistema. O sistema operacional tem uma pilha, que é uma estrutura de dados usada para guardar algumas informações que você precisa, por exemplo, de rastreamento. Tá? Então você utiliza a pilha para isso daí.
Então, todos os parâmetros, variáveis que estão dentro da função, elas são criadas na pilha e não na memória normal que o seu programa usa, tá? Aí, o código da função é executado. Então, olha só os passos. Congela quem chamou, cria as variáveis, o código da função é executado. Quando terminar de executar o código, ele vai pegar o resultado, se houver. Lembra que você pode ter parâmetros ou não, e pode ter retorno ou não. Então, se houver um resultado, esse resultado também é colocado na pilha, o retorno. Tá? Aí o que acontece? Todas as variáveis são excluídas na pilha, e aí quem chamou a função vai receber esse retorno. E logo em seguida vai descongelar. Então aí daquele ponto que foi chamada a função, o código continua sendo executado. Eu tentei colocar aqui numa ordem de entendimento. Na realidade não é bem essa ordem que as coisas são feitas, e também não é só isso que vai para a pilha. Tá? Então, por exemplo, vou só dar uma explicação aqui, porque quem já conhece pode achar estranho. Quando terminar a função, coloca seu retorno na pilha. Mas essa variável de retorno já está na pilha bem antes, porque senão, quando eu tirar as variáveis da pilha, vai embora também o meu retorno. Então, não é bem assim, o retorno é colocado antes de tudo mais, e tem todo um processo aí, certo? Outra coisa que é colocado, tudo que estava sendo executado, ou seja, os registradores do sistema operacional, são guardados na pilha. Também é guardado, são guardados os registradores, o registrador que fala qual é a posição de memória que está executando o programa também é guardado na pilha. Por isso que ela sabe para onde ela vai voltar e tudo mais. Então, na prática, é isso aqui o que acontece. A ordem aqui está um pouquinho diferente do que é a realidade, mas está de um jeito mais fácil de você entender, tá? Porque aí acompanha aqui uma ordem lógica para que você possa entender direitinho. Legal? Bom, nós vamos ficar por aqui, né, na aula de hoje. E já vou te falando que o assunto foi dividido em 5 partes, né? Essa aqui é o final da parte 1. E no próximo vídeo nós vamos continuar esse assunto. Legal? Então, até mais. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C